Sábado, 28 de fevereiro de 26, 15 horas. Eu até acredito que foi sorte eu trazer um passageiro aqui do lado desse lugar, que é um lugar isolado. Quem já assistiu algum vídeo meu sabe que eu gravo aqui, porque não tem ninguém para atrapalhar, para incomodar, não tem barulho e tal. E eu trouxe o passageiro aqui do lado. Eu digo, cara, vou gravar um vídeo para já colocar, para já postar hoje. Eu vou falar um pouco dessa situação de detetive que eu vivo. Eu presto trabalho para outros detetives, né? Com essa minha história que tem, que eu ando de moto e eu ando muito bem de moto, então eu posso acompanhar alguém, né? Quero ver por onde que eu seguro esse celular aqui. E então eu tenho essa facilidade, por exemplo, de seguir alguém, de monitorar alguém, de vigiar alguém estando com a moto, né? E até seguir e tal, né? E nesse sentido que esses outros detetives gostam muito do meu trabalho, porque eu sou um cara desenrolado para essas coisas, né? Eu digo desenrolado, tipo assim, um dia eu estava seguindo um cara na BR e a minha moto não acompanha. O cara tinha um carro potente e tal, o cara meteu cento e vários, a minha moto ficou para trás. E eu saí, era na BR, eu saí costurando pelo meio das carretas, passando assim colado em outros carros, depois entrando em ruas que não podia entrar, entrando na contramão, pulando canteiro e tal. E eu tinha que pegar a chegada do cara, do carro, num prédio e tal, e eu ia perder. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu ia perder. E para ajudar tinha uma barreira policial. Tinha uma barreira policial, coisa que eu não fazia já há muitos anos. E eu, quando era guri, fazia isso aí toda hora, mas agora fazia muitos anos que eu não fazia isso. Uma barreira policial com 100 mil agentes de trânsito, de guarda, de brigada militar, bloqueando tudo. E eu não queria perder o final da minha investigação. Adivinha se os caras não mandaram eu parar na barreira policial, e adivinha se eu não toquei a moto por cima deles, sabe? E os caras me apontando fuzil, mirando os fuzil, que é para aquela cena pro cara parar e tal. E eu meti em cima do cara, quase atropelei o cara e passei por barreira policial, tudo. E fiz as imagens lá no final peguei o cara chegando no prédio e tal, entrando no prédio, que eram as imagens que eu precisava. Que era até para provas e tal, para coisas judiciais depois e tal. Então, assim, por que esses detetives gostam do meu trabalho? Porque eu faço o que tem que fazer. Tipo assim, eu em cima de uma moto, eu faço qualquer coisa. E se tiver que perseguir alguém e se tiver que fugir de alguém, eu também vou me dar muito bem. Daí tem um detetive que eu trabalho mais, e o cara é da minha idade, exatamente da minha idade. O cara tem a mesma idade que eu. E o cara tá há mais de 30 anos nessa história de detetive. Mais de 30 anos. E eu estou há 5 anos nessa história de detetive aí. Eu tô há 5 anos. E nesse tempo eu fui me desenrolando e tal. Fui pegando muita manha, muita coisinha que tu tem que ir descobrindo e tal. E esse detetive, depois que ele me descobriu, ele não trabalha. Ele não faz nada. Ele tem os contatos por onde as pessoas chegam nele, que até é por internet, por sites e tal. Então, ele tem o trabalho, as pessoas chegam nele. E o que ele faz? Ele cobra uma fortuna das pessoas, tipo assim, para qualquer investigaçãozinha aí de marido traindo, mulher traindo, esposa traindo, é 7 mil, é 8 mil, 10 mil,
para ir lá tirar uma foto do cara se encontrando com a amante, com a mulher com a amante e tal. Coisas que eu até já postei aí para vocês e já comentei alguma coisa aí nos vídeos. E desse valor todo que ele cobra, ele não faz nada. Ele só me passa e diz, ó, tu tem que ir lá, o carro é tal, a placa é tal, vai sair do endereço tal, vai lá botar o rastreador no carro, eu vou lá botar o rastreador no carro, o rastreador com geolocalização e tal, para monitorar por onde o carro anda, na moto, vai lá, bota o rastreador na moto e tal. O cara não faz nada. E enquanto ele tira lá os 7, 8, 10 mil, depende da cara do cliente, depende do poder aquisitivo do cliente, depende do carro do cliente, depende de onde o cliente mora, ele dá a mordida nesses valores. E depois essa parte que é a parte difícil, ou de lá ficar cuidando o dia, a hora que o cara vai sair, ou a mulher vai sair, tu tem que ficar horas lá plantado, às vezes no sol, às vezes na chuva, fazer toda essa parte difícil, eu é que faço tudo, e ele me paga mixaria, realmente mixaria, olha, paga gasolina e deu, sabe, é tipo assim, mixaria das mixarias, sabe, e eu entrei nessa jogada para trabalhar para outros detetives, porque eu achava que hoje a investigação, eu achava que ela estava toda virtual. Eu achava que tu ia ter contatos dentro do celular do cara, eu achava que tu ia ter sites que tu vigiasse a pessoa no sentido de documentação, por onde o CPF dela andou, registro de alguns, ou de imóveis, ou de veículos, disso, daquilo. Eu achei que era isso que eu queria aprender, era isso que eu queria pegar. E esse detetive, tipo assim, contatos, tu é detetive, tu vai ter que dar um jeito de descobrir contatos lá dentro do Detran. Tu vai ter que ter como levantar placas, como levantar endereços, como levantar registros de veículos, licenciamentos e tal, transferências. Eu achava que era nesse ponto que eu queria chegar. E tipo assim, o chip do cara, onde é que o chip do cara tá, em qual operadora, em que endereço está registrado, quais as localidades por onde esse chip anda e tal. Daí tu vai ter que ter alguém lá dentro da operadora de celular. Tu vai dizer, isso aí é legal, isso aí é isso, é aquilo. Cara, é o trabalho de detetive. Se tu é um detetive, é isso que tu tem que ter. E tu tem que ter programas, acesso a programas de internet, sei lá, de aplicativos e tal. E vocês acreditam que esse detetive não tem nada? Ele não tem nada. A investigação dele é eu aqui lá num lugar tirando uma foto com o celular na mão. Essa é a investigação dele. Ele não tem nada, ele fora um rastreadorzinho vagabundo para botar num carro, numa moto, ele não tem nada. E eu comecei, e daí só que ele me passa bastante trabalho. Ele começou a me passar todos os trabalhos. Ou seja, ele ia lá, ganhava 7, 8, 10 mil e eu que fazia tudo. O cara não fazia nada, eu só mandava as imagens, só mandava as localizações, mandava o roteiro que eu fiz e tal. Era o que ele apresentava para o cliente, mas o abobado aqui que fazia tudo, por mixaria. E daí onde eu acho que o cara é mais estúpido, que ele, tendo a mesma idade que eu, 62, já é uma idade bem avançada para estar se quebrando fazendo essas coisas. Ele, com 62 anos, que é a mesma idade minha, podia estar coçando, fazendo nada. Só pegando esses trabalhos e me passando. E eu já estava há muito tempo para dar uma prensa nele no sentido de valores, sabe? Tu me paga o que vale o meu trabalho,
porque eu, né, tô cansado de trabalhar de graça aí para ti, né? Só pela gasolina e nem pelo almoço, porque tipo assim, eu posso ficar 10 horas numa campana monitorando um local, uma pessoa, e ele não quer saber se eu precisei urinar, se eu precisei comer, se eu tô no sol ou se eu tô na chuva, tu entende? E um cara desse é tão estúpido que ele podia me pagar bem mais, mas para viver como ele está vivendo sem trabalhar, sem fazer nada, só enrola lá o cliente, ele faz a conversa com o cliente, não, nós vamos descobrir, nós vamos pegar ela, nós vamos pegar ele, nós vamos trazer os endereços, nós vamos trazer os contatos, nós vamos trazer as imagens do fulano, da fulana se agarrando, ou de onde esconderam um carro, ou onde uma pessoa está escondida. Quem vai fazer tudo isso sou eu. E ele faz como se ele, detetive, fosse fazer isso. E quem vai fazer vai ser eu. E ele mesmo assim não quer pagar. Daí eu já estava há muito tempo para dar uma prensa nele. E agora ele já me jogou ontem de noite ele me jogou uma investigação para fazer segunda-feira. As mesmas histórias de sempre. A mulher está desconfiada que o cara está traindo ela e tal. Daí segunda-feira a mulher vai num médico pela manhã e daí eu iria para lá, isso lá em Penha, entre Penha, Pissarras, as cidades próximas aqui de onde nós estamos, né? E lá eu faria esse monitoramento. Eu sentei nos canos aqui, tem uns canos esses canos aqui que eles usam no fazer escoamento aí e tal, esgoto aí no loteamento. E daí eu iria para lá segunda, primeira hora da manhã, que a mulher vai para um médico lá em Blumenau, longe daqui, para o outro lado, e a mulher está desconfiada, ou ela conseguiu mexer no celular dele, eu não sei. Eu sei que a mulher está acessando... A mulher sabe que o marido está acessando os sites de garotas de programa. Se tu não sabe, tu tá muito por fora de tudo. Hoje tu contrata as garotas de programa por site, né? Eu vou até te ensinar a pesquisar, se por favor tu não sabe. Ou pode ser homem, pode ser mulher, tu pesquisa garotos de programa em tal cidade, vai te jogar os sites que oferecem esses garotos de programa. Garotas de programa em tal cidade, né? Amantes profissionais em tal cidade, sou eu. Eu falei para vocês, eu boto anúncio, eu transo com casais e tal. Eu não sabia disso. Bom, então tu tá sabendo ou tu não tá acompanhando meus vídeos. Eu transo com casais e tal. E pelo prazer, por puro prazer, e eu sou um cara que eu não estou aqui no canal, não estou escondendo nada, eu estou falando as coisas que eu faço, né? E daí assim, ó, a mulher está sabendo que o marido está acessando esses sites de garota de programa, e daí como o carro está com rastreador, provavelmente foi ele que colocou esse rastreador, porque tu colocar o rastreador é a coisa mais fácil do mundo. Tu te abaixa embaixo do carro ali e coloca. Eu coloco com imã. Agora ele me veio com a conversa que tá colocando com cola, tá? Que tu limpa embaixo do carro, passa um pano. Meu, olha o processo. Tu vai passar um pano, tu vai lixar, tu vai não sei o que para botar uma cola para colar um rastreador. Meu, faz como eu faço, bota num imã, tu chega, pá, botou, é 0 segundos. Encostou, tá lá o rastreador. E o cara é todo atrapalhado, sabe? Todo atrapalhado. Daí, provavelmente esse rastreador, quem botou no carro do marido foi ele, mas ele não quer se dar o trabalho de ir lá monitorar. Já me passou tudo, não, tu baixa o aplicativo, tu usa, tu mesmo monitora onde o carro dele tá, tu mesmo segue, tu vai lá, tu faz as imagens e pra gente descobrir se é um local de garotas de programa e tal, não sei o que. Meu, eu peguei e daí agora assim, ó, eu já tô ferrado financeiramente, eu tô ferrado, completamente ferrado. Daí eu cheguei e disse pra ele, depois que ele me passou tudo isso, eu disse pra ele, olha,
tudo bem, eu faço como eu sempre faço, né? Mas eu disse para ele, tu tem que me pagar melhor. Eu disse do jeito de eu vou me deslocar daqui de Itajaí e tem uns endereços que o cara tá frequentando, que é lá em Barra Velha, dá 40 e poucos quilômetros daqui, sei lá, talvez 50. E tipo assim, ó, e a minha moto com problemas de documento e tudo isso eu falo pra ele, eu vou me jogar em BR aí, vou ficar correndo feito louco aí de moto, correndo todos os riscos aí que eu corro e que eu já corri e ele sabe, pra te me pagar essa mixaria não tem como, né? Daí o cara é tão estúpido achando ruim, sabe, de me pagar pelo menos um valor que é mais do que merecido do trabalho que eu faço, sabe? Mas assim, todo esse vídeo, esse áudio é para dizer para vocês, cara, uma barbada dessas não cai na minha vida. Tipo assim, um cara desse que tá 30 e tantos anos fazendo isso, arranja um otário aqui, que o otário é eu, faz tudo, corre os riscos. Eu sofri um acidente numa investigação lá em Blumenau. Quem acompanhou aí para trás dos vídeos, quase perdi, terminei de quebrar uma perna que eu já quebrei. Numa investigação, eu estava numa investigação lá em Blumenau. Então, se tem um otário que faz tudo isso e passa por tudo isso e nem reclama para te pagar uma mixaria, e ele poder ficar em casa, e que ele fique em casa só coçando, né? Sem trabalhar, sem fazer nada e ganhando valores altos, um cara desse não quer, achou ruim de me pagar melhor, sabe? Mas eu digo assim, comigo não acontece isso de aparecer um otário na minha vida que faça as coisas que eu precisaria fazer para eu ganhar um monte de dinheiro enquanto o otário lá se rala, sabe? Esses são uns dos otários que eu digo assim, eu vejo muito homens que eu cruzo, da minha idade, que tem umas barbadas na mão e não aproveitam pela própria estupidez, mas daí já é uma estupidez da vida inteira, sabe? E se tu disser, se eu estou me sujeitando a isso com 62 anos de idade, eu não sou um estúpido desse, sou um estúpido por me prestar a isso. Mas eu não cheguei nessa condição ferrada que eu vivo hoje pela minha estupidez. Não. Eu cheguei por coisas que sempre dão errado, cara. Até isso era para dar certo. Era para pelo menos aí, eu tô me matando, tô trabalhando, tô correndo para ele. Era para eu tirar um troco aí, já era para eu ter melhorado de moto, já era para eu ter melhorado de celular, já era melhorado de vida. Não, tô aí trabalhando de graça. Por quê? Porque nada ajuda. Então eu tenho que correr atrás dos meus prejuízos. Fui!